Urgência do projeto sobre a proteção de crianças e adolescentes na internet. O mérito da proposta deve ser analisado só amanhã. Quem informa para a gente, quem traz os detalhes é a nossa repórter Carol Rosito, que está lá na Câmara dos Deputados. Boa noite, Carol. Oi, Leandro, boa noite para você, boa noite a todos. Essa votação aconteceu depois de um acordo, fechado ali entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, e os líderes partidários, numa reunião que aconteceu mais cedo aqui na Câmara dos Deputados. O presidente Hugo Mota vinha prometendo aí, desde a semana passada, colocar em votação esses projetos, proposta que restringe o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos na internet como forma de proteger crianças e adolescentes de toda a repercussão dos vídeos que a gente acompanhou, com aquelas denúncias gravíssimas do influenciador Felca, mostrando a exposição dos jovens sendo utilizados ali, enfim, até de maneira sexual. A ideia, como você também lembrou, é colocar o mérito dessa questão, dessa proposta, amanhã, a votação do projeto em si, na quarta-feira. A votação do requerimento de urgência foi feita de maneira simbólica, sem a contagem dos votos, o que até gerou ali uma pequena reclamação da oposição que queria votação nominal, até porque a própria oposição, que até então apoiava a discussão, a análise do texto, diante da repercussão das denúncias, a importância do assunto em relação à proteção de crianças e adolescentes na plataforma digital, no ambiente digital, agora tem demonstrado resistência ao projeto que está em discussão, relatado pelo deputado Jadiel Alencar, dizendo que esse texto abre brechas ali para justificar uma espécie de censura nas redes sociais. É exatamente nesse ponto que a oposição está criando resistência, vai tentar reverter, vai tentar discutir e negociar dentro do plenário essas mudanças, já que com a aprovação do requerimento de urgência, o texto saiu lá da Comissão de Comunicação, onde estava parado desde novembro de 2024 e agora segue para tramitar diretamente no plenário da Câmara. A oposição traz esse ponto, porque já é uma discussão antiga aqui dentro da Câmara, a questão de responsabilizar as plataformas digitais, criar regras, fiscalização diante não só para crianças e adolescentes, mas também para todos os usuários. Então, afirma que governistas, que líderes governistas estão querendo incluir de novo essa discussão dentro do projeto que trata especificamente ali sobre proteção de crianças e adolescentes dentro das redes sociais, das plataformas, o que está sendo até chamado aqui nos corredores de ECA digital, fazendo uma referência ali ao Estatuto da Criança e também do adolescente. De qualquer maneira, a gente vai acompanhar a discussão do mérito na quarta-feira, depois de uma comissão geral que o Hugo Mota também convocou para amanhã, que é uma reunião bem ampla que vai acontecer no plenário da Câmara, ouvindo não só os parlamentares, especialistas, representantes da sociedade civil, que vão trazer contribuições, sugestões para esse tema tão importante que ressurgiu aqui na Câmara por conta das denúncias e das repercussões nas redes. Então, vamos acompanhar agora o próximo passo, que é a votação do mérito, com a oposição prometendo até fazer uma espécie de obstrução, tentando impedir a votação se o texto do deputado Jadiel não for modificado. Ele, inclusive, a própria CNN já tinha dito que o texto dele já estava bastante maduro, que era um texto que ele já vinha trabalhando há muitos meses dentro da comissão, até então estava dentro da Comissão de Comunicação, e que agora o seu trabalho é tentar convencer a oposição em manter ali os trechos, os pontos que ele já tinha defendido, o texto que saiu do Senado e veio aqui para a Câmara dos Deputados. A gente está acompanhando de perto, sessão em andamento aqui com outras propostas que também ao longo da programação a gente vai trazer aqui. Leandro. Obrigado, Carol, pelas informações. Carol Rosito falando ao vivo da Câmara dos Deputados. Eu vou com o Pedro Venceslau agora aqui comigo. Pedro Venceslau, a gente viu que essa pauta é uma pauta colocada pelo presidente Hugo Mota lá no início daquele embate com a oposição, naquele caso da ocupação da mesa diretora. Esse assunto, essa pauta, a oposição já disse que não aprova pontos ali delicados que possam dar margem para uma certa censura. Como é que a oposição, Pedro, e tanto a oposição como a base do governo se preparam agora para a análise desse texto amanhã no plenário? Olha, a base do governo enxerga esse projeto como uma janela de oportunidade. Não é o projeto ideal, porque o governo quer
algo para regulamentar as redes sociais. Mas é um primeiro passo, algo que pode gerar uma espécie de jurisprudência ou um precedente para um projeto mais amplo, porque ele visa apenas restringir a atuação nas redes sociais de pessoas que publicam conteúdos relativos a crianças e adolescentes. É para coibir, por exemplo, a pedofilia. Então, o governo federal jogou peso político para que esse projeto do Jadiel, que é um parlamentar do Centrão, do Republicanos, fosse aprovado. Mas o que foi decisivo mesmo foi a decisão política também do presidente da Casa, Hugo Mota, no momento em que ele tinha acabado de enfrentar aquela rebelião, aquela obstrução física da mesa diretora e deu uma demonstração de força, porque ele colocou para escanteio as principais demandas da oposição e do governo. Priorizou esse projeto que nasceu a partir do vídeo do influenciador Felca. Então, da parte do governo, a ideia agora é lutar para não haver desidratação do texto. Essa foi a expressão que fontes do governo usaram para falar sobre os próximos passos. Porque se houver essa desidratação, o projeto vai ser descaracterizado. Dito isso, é importante ressaltar também que a oposição, sobretudo a oposição bolsonarista, não teve força para emplacar um outro tipo de projeto que aumentasse, por exemplo, a punição para quem produz o conteúdo, para o pedófilo, e passasse à margem de qualquer tipo de regulamentação das redes sociais. No primeiro momento, até deputados do PL apoiaram essa iniciativa, apresentaram mais de 60 projetos diferentes no Congresso Nacional. Mas depois a ficha caiu. E aí os projetos começaram a mudar de configuração, começaram a falar em aumentar a pena. Então, agora, como não teve jeito, a oposição vai tentar fazer justamente aquilo que o governo quer evitar, vai tentar desidratar o texto. E vai deixar esse texto sem alguns aspectos que se encaixam no que a gente pode chamar de regulamentação das plataformas e das big techs. Prometem também, segundo apurou ali a Carol Rosito, fazer algum tipo de obstrução. Resta saber se é a obstrução física ou a regimental. A regimental está dentro do jogo, mas os bolsonaristas não têm força política sozinhos para promover nenhum tipo de obstrução. Eles precisam do apoio e da retaguarda do Centrão, que deu o apoio fundamental para que esse projeto entrasse em caráter de urgência. Porque para ele ter esse selo de urgência, ele precisou ser aprovado no Colégio de Líderes. Se ele foi aprovado no Colégio de Líderes, isso significa que a maioria dos partidos vai orientar a favor. Então, tudo caminha para que esse projeto seja realmente aprovado, abrindo a porta para que o governo federal apresente uma outra proposta, um outro PL, aí mais amplo, mais ousado, mas que também vai tentar surfar na comoção do que foi esse projeto de agora.